Depois de mais de 300 capítulos, o poder do Asta ainda é uma das coisas mais discutidas no mangá. Com a revelação de que ele se originou dentro do Liebe, quando ele passou a ficar dentro do Grimório, a antimagia levantou vários questionamentos interessantes sobre a forma como despertou no filho adotivo de Licita até chegar no nosso Prota! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir o nosso quadro de perguntas e respostas chamado Nero Correio. E já adentramos a nossa edição 75. Já podemos começar a contagem regressiva para a edição 100. Faltam apenas 25. E se você está empolgado igual o LP aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de Black Clover, porque tem muita coisa pra gente conversar neste Nero Correio. O Pedro Henrique traz um comentário aqui que traz uma relação com os antigos magos imperadores. LP, você acha que o Tabata vai criar um arco abordando os antigos reis magos? Nero Correio 75. Cara, quer saber um arco excelente para abordar isso? E não ficaria um buraco na obra ou coisa do tipo? É se rolar realmente um arco envolvendo uma guerra civil. Eu acho que seria muito interessante mostrar como os demais magos agiram com a vontade que foi herdada ali do Lemiel. Todas essas coisas que foram realmente acrescentadas pelo mago no seu confronto ali contra o Lich, poderia ser acrescentado nesses 500 anos de história, que basicamente é um buraco no universo de Black Clover gigantesco, né? Porque 500 anos de história é coisa pra caramba pra desenvolver durante todo esse tempo. Então, o que a gente pode realmente achar ou construir mediante isso é que eu acho que se tem uma saga que pode focar os antigos magos imperadores, ou pelo menos o penúltimo, antepenúltimo ou antepenúltimo ali, basicamente antes do Julius, eu acredito que tem ali um foco bem grande para que esses avanços aconteçam no mangá de Black Clover. Então, um arco sobre uma guerra civil seria algo muito interessante. O Jean Pires traz uma pergunta aqui sobre o Lucífero, que é algo pra gente começar a pensar sobre o futuro do mangá. Foi dito anteriormente que se Lucífero saísse do submundo, praticamente seria o fim de tudo. Como ainda há muito para se desenvolver na obra, você acha que o Lucífero sai agora mesmo, ou os Touros Negros vencem o Morris e conseguem parar o ritual, com Lillipoth aparecendo novamente no final da obra? Vamos lá, né? Eu acho que depende muito dos fatores que vão ser levantados no capítulo 313. Por quê? Pelo que dá a entender no final do capítulo 312, o Morris foi nocauteado. Se o Morris foi nocauteado, não tem mais ninguém entre eles e o Yami e o Vengeance. Então, a única coisa que pode acontecer agora é com que o Lucífero saia do submundo. Então, nesse meio tempo em que eles vão tentar desfazer ali, provavelmente a chave para desfazer é a antimagia, para cortar a relação com, basicamente, com o selamento envolvendo ao Yami e também ao Vengeance. Então, o que está separando eles ali é o Morris. Se o Morris não levantar, aí sim eu acredito que o Lucífero vai sair nos próximos capítulos. Se o Morris se levantar e durar pelo menos mais uns 2, 3 capítulos, aí eu acho que não. Aí eu acho que o Lucífero vai ficar para depois e todo esse desenvolvimento vai ficar para lá. Então eu acredito que basicamente se vai depender bastante se o Morris vai ser nocauteado ou não nos próximos capítulos. O Rafael Gomes traz uma pergunta fazendo um paralelo entre o plano do Lucífero com o plano da Megícula. E aí, LP, Lucífero diz saber dos planos de Megícula para sair. Você acha que ele pode fazer o mesmo caso os touros parem o Morris antes que ele consiga sair? Ele só precisa de mais um mago do mesmo sexo, já foi Dante e Morris. Vamos lá, né? A gente tem ali esse aspecto envolvendo os dois. Seria o Dante e o Morris, dois grandes magos realmente dessas marcas que o personagem provavelmente pode ter. Então, quando ele faz esses contratos com magos extremamente fortes, ele provavelmente já teria essa ligação. E aí a gente fica se perguntando quem poderia ser essa próxima pessoa, já que o Morris já foi selado e também temos
já que o Dante já foi derrotado e o Morris provavelmente foi nocauteado no último capítulo. A não ser que surja a figura ali do quarto irmão Zogratis, que também tem uma conexão com o Lucífero. Aí, cara, vai ser realmente uma passada de perna, porque quando todos os touros negros estão achando que vai acabar, é aí que tá começando toda essa porradaria. Mas só que eu não sei se faria muito sentido, já que o irmão ali, o quarto irmão Zogratis, ele parece ser um pouquinho mais esperto do que os outros três, né? Os outros dois ali, tanto a Vanica e também ali o Dante, eles estavam apenas pelo poder, pela força para lutar. O Zenon era alguém completamente manipulado, era uma marionete completamente manipulada, começou a realmente abranger os seus sentimentos por causa disso, então acabou sendo levado pelo seu irmão, enquanto o quarto irmão Zogratis, ele tem tudo ali fechado na sua cabeça sobre suas expectativas e sobre suas perspectivas sobre o que ele quer. Então fica um pouco mais complicado realmente de lidar sobre essa situação. A Maria Luísa traz uma pergunta bem peculiar envolvendo a Lieb. LP, como é que nasce um demônio sem um pingo de magia? Nero Correio 75. Cara, essa é uma pergunta muito peculiar sobre o Lieb ter nascido sem magia. Porque a gente consegue até mesmo traçar uma teoria com o Asta, né? Já que a Alicita tinha a capacidade de drenar energia vital e também drenar mana. Então a gente consegue fazer esse paralelo aí bem interessante envolvendo a esses dois personagens. Mas como que o Lieb nasceu sem magia já demonstra que ele era a pior da pior perspectiva ali envolvendo a hierarquia dos demônios em Black Clover. Então todo esse aspecto é algo interessante para a gente começar a teorizar e entender por que esse cara teve que nascer sem magia. O que o Tabata realmente está pensando para ter feito o Lieb não ter magia? Será que é apenas uma conexão com a anti-magia? A gente vai falar disso mais no final do vídeo. Mas o que eu realmente estou curioso é sobre esse avanço e esse andar do personagem durante a obra. Tem muita coisa sobre o Lieb e muita coisa sobre o Asta que ainda está meio nebuloso e que a gente precisa entender um pouco mais sobre essas ligações. Será que o Lieb é uma consequência do fruto na qual a Alicita se sentiu tão angustiada ao abandonar o Asta em Rage que ele acabou nascendo sem magia também no submundo? Então tem todas essas ligações que talvez precisam de um pouco mais de detalhes, de mais aprimoramentos para a gente poder conversar mais sobre isso. A Sue F traz uma pergunta muito interessante sobre o futuro da Noelle. Oi LP, pode ser uma pergunta meio boba, não existe pergunta boba, menina. Mas pra você, pra onde que a Noelle vai realmente? Já que ela tem conexão com a mitologia nórdica por causa das Valquírias, que veio da mãe dela, e teve uma variação para sereia. Os feitiços são baseados em um dragão, e já foi chamada de deusa, a rainha do mar, fora ela ser da realeza. E aí, o que você acha? Nero Correio 75. A Noelle realmente parece um carnaval de coisas, né? É coisa envolvendo a dragão, é coisa envolvendo ali a mitologia nórdica. Mas o que eu acho que vai ser o grande poder da Noelle é basicamente a frase que é falada do templo subaquático ali, dela ser algo conectado com a rainha do mar. Eu não acredito que essa rainha do mar seja a Undine. Eu não acredito que a personagem seja a Undine, porque a Undine é um espírito mágico. A gente viu ali que os elfos têm uma conexão com a Dríade, e a Dríade é uma divindade. Então esse ser, essa rainha do mar, que o povo ali subaquático comparou a Noelle, provavelmente também siga essa dríade do mar, essa dríade ali envolvendo as águas, como nós já sabemos que existiu tanto na mitologia grega quanto também na mitologia nórdica. Então provavelmente o que é da Noelle, essa conexão que a Noelle vai ter mais pra frente, provavelmente está conectada com essa personagem, com esse ser que ainda vai aparecer no mangá de Black Clover. Talvez sim, talvez não, mas se for para apostar em algo envolvendo ali o futuro da Noelle, eu iria por esse caminho, já que tanto a Undine provavelmente vai voltar para a Loropética, e nós também temos que ver esses poderes originais e a forma como o Tabata está trabalhando cada um dos três personagens.
O Cauã Coronato traz uma pergunta aqui sobre a Megícula que eu achava que sim, mas agora eu tendo mais pra não. Nero Correio 75, acha que a Megícula ainda esteja viva? Na verdade era mais que não, mas agora é mais que sim. Acabei me confundindo aqui por causa da pergunta. Mas sim, eu tô pensando aqui sobre umas teorias que o Rodrigo Mantovani trouxe lá no canal dele sobre o Gordon fazer um trato com a Megícula. Isso seria muito legal. Inclusive eu vou até fazer um react. Vocês querem um react do vídeo do Rodrigo? Acho que seria interessante, né? Ajuda o canal dele a crescer um pouco mais e a gente vai discutindo e conversando sobre o canal dele, né? Também sobre as teorias ali sobre o Gordon ter um contrato com a Megícula. O Rodrigo Mantovani traz uma pergunta sobre isso e fica sobre essa perspectiva ali da Megícula ter deixado 2/3 ainda do seu poder para dentro ali da árvore do submundo. Então a gente não sabe se ela morreu ou não, se a ligação dela do lado de fora fez com que ela morresse do lado de dentro da árvore. Então basicamente a gente não sabe sobre esse contexto. Os únicos demônios que a gente sabe que morreram até então foram ali o Zagred, a gente também tem o Namah e a Lilith. Então esses são os 3 demônios que a gente sabe com toda certeza que morreram porque saíram da árvore do submundo. Já a Megícula ainda tinha poderes guardados ali dentro da árvore. Então eu acredito que mais pra frente, como ela viu todas as ações ali da Noelle, do Nozo e todos os humanos para tentar salvar a vida da Loropética, eu acredito até mesmo que a Megícula vai ter um pouco dos seus pensamentos mudados e a sua intencionalidade com os seres humanos, os seus interesses com os seres humanos vai fazer com que talvez ela mude até mesmo de lado, de que ela, ao ver que os seres humanos são pessoas tão frágeis, mas ao mesmo tempo que lutam tanto pela vida, pode mudar a sua perspectiva sobre esses assuntos. E a Sussu traz o comentário que leva ao título desse vídeo. LP, será que a antimagia na verdade não é do Lieb, mas sim do Grimório de 5 folhas do Asta? Porque quando o Lieb nasceu, ele também não tinha mana e nenhuma magia. Ele ganhou a antimagia quando ele foi selado no Grimório. Então pode ser que a antimagia é do Grimório e o Lieb acabou ganhando ou absorveu ela também. E as antigas espadas do Lich só são usadas pelo Asta e também pelo Lieb, porque antes do Grimório se tornar um Grimório de 5 folhas, ele era do Lich com sua magia de espadas. Sussu, antes de começar a explicar aqui, a gente precisa entender uma coisa. O poder do Asta não é magia, tá? O poder do Asta e o poder do Lieb não é magia, porque se fosse magia, ele se auto-anularia. A gente chama, ou costuma chamar, apenas de poder, né? A gente não tem ali uma classificação, não dá para classificar uma magia ali de anti-magia, porque senão vira um paradoxo, né? Então acaba ficando uma coisa meio maluca, então a gente só chama de poder. Aqui você também fala sobre o Lieb ter ganhado a anti-magia com ele entrando dentro do Grimório. Eu acredito que não, porque o Grimório ele era uma casca vazia, não tem uma conexão. Fala que com uma 5ª folha vira a casa de um demônio, né? Acaba possuindo-se um demônio. Essa é uma fábula contada, né? Que a 4ª folha traz um bom agouro e a 5ª folha traz ali um demônio. Então, o que eu acredito que é a anti-magia, e aqui a gente vai ter que ter uma explicação bem interessante envolvendo a esse paralelo e essa linha do tempo, o que aconteceu com Lieb, Licita e Lucífero. Então, basicamente, a Licita, ela tinha a casualidade de sugar vida e mana. Não sabemos se isso é uma maldição. A Licita, ela encontra o Grimório corrompido do Lich. Nós sabemos que ela encontra o Grimório ali ou entre o Asta nascer ou entre ali depois do Asta nascer e ser entregue em rede. Lucífero então acaba quase tomando o corpo do Lieb e a Licita começa a sugar a energia e a mana ali do Lucífero e quase mata ele. Quando ela faz isso, se vocês repararem, em nenhum momento a Licita larga o Lieb. Ela sempre está agarrando ali o seu filho. Ela toma um dano fatal do Lucífero, fazendo com que ela fique à beira da morte. Então, antes que ela morresse para poder salvar o Lieb, ela sela o garoto dentro do Grimório. E aí que o Lieb desperta a anti-magia e ele justifica para nós que
que esse despertar por causa da raiva tão grande que ele sentiu dentro do Grimório pela morte da sua mãe causada pelo Lucífero. E aí que o Grimório escolhe o Asta. Então, para mim, existem 5 coisas que fazem com que a antimagia exista. E para mim são essas fundamentações importantes, são 5 pilares que faz com que a antimagia funcione de uma forma de uma vez por todas. A gente tem a casualidade da Licita, porque a personagem ela sempre esteve grudado com o Lieb desde o momento em que tudo aquilo começou a acontecer do Lucífero tentar possuir o corpo do garoto. O corpo sem magia e sem vida do Lieb foram importantes para que a Licita pudesse viver ao lado do garoto e ao mesmo tempo conseguir ali passar toda a mana e drenar todo o poder do Lucífero. Nós também temos a mana do personagem, a mana do Lucífero, na qual a Licita suga e ao mesmo tempo ela está grudada no Lieb. Então, na minha perspectiva, a Licita está sugando a mana e a energia vital do Lucífero e está passando para o Lieb. Só vocês olharem lá no mangá. Pelo menos é o que eu entendi dessa cena. Nós temos o Grimório do Lich, que tem a capacidade ali de armazenar e ter as espadas, e eles só funcionam por causa de um poder, de uma conexão, como se fosse um rio ali. Então, sem mana, o Grimório não funciona. A antimagia, ela funciona como se fosse uma espécie de mana, como se fosse uma espécie de magia, mas ela não é. E aí nós temos o quinto e um dos principais fatores, que é o Asta ter nascido sem magia. E é por isso que o Grimório escolhe o Asta, porque ele era o único ser que nós conhecemos até hoje que tinha a capacidade de manipular a antimagia. Então, para mim, nessas coisas, nessas 5 ligações que fazem a antimagia existir. A mais polêmica é o fato ali da Licita ter sugado a mana do Lucífero e ter passado para o Lieb e assim ter despertado a antimagia dentro do Grimório. Então a gente pode discutir e conversar e analisar um pouco mais sobre esses conceitos, mas para mim a antimagia ela é despertada dentro do Lieb por causa das ações da Licita em tentar salvar o seu filho. O que faz uma ligação perfeita entre os 3 personagens, tanto ali da mãe adotiva quanto também da mãe biológica, ligando Asta e Lieb em um único poder.